estarmos juntos de novo. Mas mesmo distantes, estamos juntinhos aqui na internet. E hoje eu trouxe para vocês uma figura. Olhem essa figura aqui, vamos observar. É uma figura de um soldado. E esse soldado, eu quero que vocês observem o seguinte: esse soldado está vestindo uma roupa muito especial, não é? É uma roupa que já está preparando ele para a guerra. É uma roupa. Mas para que será que esse soldado usa essa roupa especial? Isso mesmo, para a sua proteção. E hoje eu vim falar para vocês de uma roupa muito especial que nós, que temos Jesus como nosso Salvador, nós temos também para nossa proteção enquanto a gente vai viver aqui, nesse mundo. A Bíblia nos chama esta roupa especial de armadura de Deus. E lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 10, 11 e 13, fala assim, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha, o que a Bíblia nos ensina? Que a gente tem que vestir toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau, nos dias que vierem tristeza, que vierem problemas. Sabe por quê? Porque a armadura que Deus preparou para nós é uma armadura muito especial. É algo que nos preparou para lutar contra o maior inimigo de Deus, que nos odeia, porque ele quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Mas essa armadura, nós que somos filhos de Deus, nós podemos usar essa armadura. E essa armadura vai nos proteger contra as armadilhas do diabo. Verdade, que é o inimigo de Deus, que não quer quer nos prejudicar, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que usar dessa armadura de Deus é essa peça aqui, que se chama o cinto da verdade. Lá em Efésios 6, continuando aquele texto que a gente leu, diz assim: mantenham-se firmes, vestindo o cinto da verdade. Sabe, os soldados de antigamente, lá da época de Jesus, eles se vestiam com um cinto forte, assim, largo, onde eles colocavam na cintura esse cinto. E aí, esse cinto, ele dava firmeza para eles. Para quando eles fossem correr, fossem andar, fossem marchar, eles não ficassem com isso aqui, bambo. Então, esse cinto dava firmeza. E nós também temos o cinto da verdade, que vai nos ajudar a ficar firmes na palavra de Deus. Quando nós falamos a verdade, quando nós não falamos mentiras, quando nós aprendemos sobre a palavra de Deus, estudamos a sua palavra, nós estamos ficando firmes contra as armadilhas do inimigo. E como Jesus é a própria verdade, ele também quer que nós também sejamos a verdade. Mas tem mais uma peça que nós temos que usar para nos vestir da armadura de Deus. A Bíblia fala sobre a couraça da justiça. Esse acessório aqui que eu estou vestindo é a couraça da justiça.
Lá em Efésios 6,14 fala assim, ó, vestindo a couraça da justiça. Os soldados antigamente usavam uma roupa como essa para se preparar para ir para a guerra. Eles vestiam, era uma roupa assim de couro bem forte e ainda tinha umas escamas assim, ó, entrelaçadas que iam na roupa toda, para quando o inimigo atacasse ou viesse uma flecha, não entrasse e pegasse algum órgão, né, alguma parte do corpo dele que é essencial para a vida. A couraça do soldado, ela protege essa parte aqui do corpo, ó, justamente a parte onde fica os órgãos mais importantes da nossa vida, que são o coração, o pulmão, os rins. Então, nós também temos que nos proteger. E para isso, Deus nos deu a couraça, fez para nós, na armadura dele, a couraça da justiça. Mas o que é justiça? Justiça é fazer o que é certo e na hora certa. É você saber que está fazendo o correto. E nós temos que ser justos. Mas lá em Romanos 3 fala assim: todos erram, todos fazem o que é errado. Justiça é fazer o que é certo, o que é correto. Mas como que eu posso ser justo se eu só faço errado? A Bíblia fala que todo mundo faz coisa errada, todo mundo peca. Mas lá em 2 Coríntios 5:21 fala assim, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, perfeito, que nunca errou nessa vida, ele morreu na cruz para nos salvar, para salvar você e para mim e a mim. E quando ele derramou seu sangue precioso lá na cruz pelos nossos pecados, ele nos tornou justos em Jesus. Quando a gente erra, as pessoas que têm Jesus, que aceitam Jesus como seu Salvador, quando a pessoa erra, a gente pede perdão. E naquele momento que a gente pede perdão, reconhece o nosso erro, nós passamos a ser justos por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Quando Deus olha para nós e nos vê pedindo perdão pelos nossos pecados, ele se lembra do sacrifício de Jesus lá na cruz e por isso ele nos torna justos. Nós só podemos ser justos pelo sangue de Jesus. Ah, mas então quer dizer que se eu pedir perdão a Deus, eu nunca mais vou pecar? Não, nós continuamos sendo pecadores. Por isso que nós temos que todos os dias pedir perdão a Deus, a Jesus, pelos nossos pecados, para que nós possamos ser justos. E quando o inimigo vier nos atacar, nós vamos ficar aqui firmes, protegidos contra as armadilhas do inimigo. A outra peça que nós devemos usar está aqui. Outra peça que devemos usar da armadura de Deus é o calçado do Evangelho. Sabe, crianças, Deus fez uma armadura perfeita, sem faltar nada. E uma coisa que Ele nos deu é o calçado do Evangelho da paz. Sabe por quê? Os nossos pés, a Bíblia fala que quem leva a boa notícia do Evangelho de Jesus para as pessoas, do seu amor, do seu sacrifício por nós, que existe um lugar lá no céu preparado para aquele que aceita Jesus como seu Salvador e que Ele nos ama muito. A Bíblia fala que quem leva essa boa notícia para as pessoas tem os pés lindos, os pés formosos. E é por isso que nós temos que usar o calçado do Evangelho da Paz, para falar para todo mundo dessa paz que Jesus nos dá, que só Ele pode nos dar uma paz que ninguém consegue entender, porque é uma paz
que nos traz tranquilidade, nos traz segurança, mesmo nos momentos ruins. Outra peça que nós devemos usar da armadura de Deus está aqui, ó. O escudo da fé. Lá em Efésios 16 diz assim: que o escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Sabe, antigamente, os soldados, antes de ir para a guerra, pegavam os seus escudos, que eram de uma madeira bem forte, eles colocavam um pano nele, de linho, depois eles amarravam no escudo, assim, uma couraça bem forte, e aí eles ainda molhavam dentro da água. Sabe para quê? Quando viessem as flechas inflamadas do inimigo, aquelas flechas com a ponta cheia de fogo, quando acertasse aqui na armadura, no escudo da fé, essa flecha automaticamente ia apagar por causa da água que estava aqui. E o escudo protegia o corpo todo, de todos os lados, contra as flechas que vinham. Sabe? Crianças, nós temos que ser assim, nos proteger contra as flechas que o inimigo joga contra a gente. O inimigo, como que ele pode fazer isso? Ele pode nos colocar dúvidas a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. Será que é verdade? Será que existe céu? Será que existe inferno? Será que Jesus me ama tanto? Também ele pode colocar ideias na nossa cabeça. Pode nos dar vontade de fazer coisas que não são certas, como desobedecer a mamãe, como falar palavrões, sabe? E nessa hora é que acontecem as tentações. Tentação é dar vontade de fazer uma coisa que você sabe que não é certo e você tem vontade de fazer. Naquele momento de raiva que vem e você quer falar um palavrão, nessas horas a gente tem que usar, o escudo da fé para nos proteger, para nos lembrar que nós não podemos fazer essas coisas porque essas coisas são pecados. E o pecado nos deixa o Espírito Santo de Deus triste, né? Então, tudo isso, toda essa tentação, quando ela vem, nós temos que nos defender. Outra coisa que nós temos que usar, outra peça que nós temos que usar, está aqui, ó. O capacete da salvação. Sabe, crianças, nós temos que proteger não só o nosso corpo, mas nós temos que proteger aqui, ó, a nossa mente. Vocês sabiam que a nossa mente é que comanda todo o nosso corpo? É o cérebro que manda as ações para o corpo. É aqui, ó, na cabeça que a gente faz os movimentos de andar, de correr, de sentar. Através do cérebro que a gente sente frio, calor, que a gente pega as coisas, que a gente sente fome. Tudo, ó, os mandamentos vêm daqui, ó. É daqui que vem os comandos para a gente poder fazer as coisas do dia a dia. E o inimigo, ele quer, ó, destruir o nosso cérebro. Sabia que o nosso cérebro funciona como um computador? E é o computador mais rápido, mais inteligente, mais perfeito do mundo. Não existe outro, porque foi criado por Deus. Mas nós temos que nos proteger. Existem entradas para chegar lá nesse computadorzinho que está aqui na nossa cabeça, no cérebro. Essas entradas, o inimigo quer atacar por ali. É como se fossem portas, mas não é igual essas portas daqui da casa da gente, não. São portas que a gente considera como, faz parte dos 5 sentidos. O ouvido tem uma portinha, porque quando você ouve coisas, né, erradas, músicas
né, que não agradam o coração de Deus, a gente está dando brecha para entrar. Quando a gente, outra porta são os olhos. O que você está vendo na internet, no computador? O que nós estamos assistindo? Será que isso é legal? Tem uns programas aí, na internet que a gente tem que ficar com os dois pés atrás, porque não trazem nada de bom para a nossa vida. Então temos que tomar cuidado, com a portinha dos olhos. Também, o nosso nariz é outra porta. Tem muita gente aí, que mexe com droga, cheira droga, que faz mal para o nosso corpo. Então, temos que tomar cuidado também. Outra porta, são as mãos. O que nós estamos pegando? O que nós estamos fazendo com a nossa mão? Será que a gente está pegando coisa que não é nossa? Isso não é certo? Outra portinha que temos que tomar cuidado é, a boca. Será que o que a gente está falando são coisas boas? Ou será que a gente está falando coisas que não agradam a Deus, como falar mal do amigo, palavrão? Temos que tomar cuidado com a portinha da boca. Mas olha, tudo isso, se nós estivermos usando o capacete da salvação, nós vamos conseguir nos proteger contra os ataques do inimigo. E outra peça muito importante que nós não podemos deixar de usar está aqui, a espada do Espírito. Mas a espada do Espírito não é essa aqui. Não é igual essa. A Bíblia fala que ela é afiada, igual as espadas mesmo, de um lado e do outro. Mas não é uma espada de verdade, assim como essa. A espada que nós temos que usar está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos aprender como nos defender, como atacar e como vencer o inimigo. Sabe? Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente aprende os versículos, estuda a Bíblia, tudo que está aqui, a gente consegue nos defender, porque na hora que dá vontade de fazer algo errado e a gente lembra daquele versículo, eu não vou fazer por causa disso. Ou então, quando eu vou falar do amor das pessoas, eu tenho como provar a verdade que está aqui, a palavra de Deus. Então, nós temos que nos vestir da armadura de Deus, porque Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente se a gente usar todos os dias a armadura de Deus. Então, vamos nos preparar para a guerra, para a batalha espiritual que nós não podemos ver, mas que nós lutamos todos os dias, até encontrar o nosso Salvador. E aí, crianças, gostaram da nossa história? Isso é uma história verdadeira, é algo que não é uma história inventada, mas é a palavra de Deus que nós estamos aprendendo, que nós não estamos sós, que nós temos proteção, né? Então,